Correios serão privatizados até o fim de 2022, quando termina o mandato do presidente Bolsonaro? Os Correios é uma prioridade do governo. O presidente Bolsonaro já prometeu isso na campanha, continua cobrando esse tema. Esse trecho da entrevista que o ministro das Comunicações, Fábio Faria, concedeu ao jornalista Fernando Rodrigues, que é diretor de redação do site Poder 360 e que foi veiculado no programa Poder em Foco do SBT nos últimos dias, mostra o tamanho da prioridade que é para o governo Bolsonaro a privatização dos Correios. Mas, como a gente já falou inclusive em episódios passados aqui do podcast, não é uma tarefa assim tão fácil. Entre outras coisas, porque a Constituição determina que compete à União manter a prestação do serviço postal. Agora, o governo prepara o envio ao Congresso de uma proposta de um marco legal para tirar da União e dos Correios o monopólio sobre o setor postal. Eu sou o Márcio Miranda e nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos recebo como convidada mais uma vez a Jéssica Santana, que é editora da Gazeta do Povo em Brasília. A economia já começou a fazer o trabalho que a consultoria vai mostrar tanto para a área econômica, a área do governo, para a da comunicação, o que pode ser feito. E os Correios ele está com resultado positivo, então provavelmente terão compradores interessados. Ô Jéssica, vamos explicar por que o governo vai precisar desse marco regulatório para poder privatizar os Correios, hein? Olá, Márcio, olá a todos que acompanham o podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Esse marco legal aí que o governo vai enviar ao Congresso, ele desobriga a União de manter a prestação aí via Correios do serviço postal no país, que é o serviço aí de entrega de cartas, né? Por isso que a gente diz, Márcio, que o marco legal é o primeiro passo para que o governo possa privatizar os Correios até 2022. E por que, que a proposição de um marco legal é necessária? Porque o setor não possui um marco regulatório, como ocorre com o setor elétrico, por exemplo. O serviço postal está previsto na Constituição, e a Constituição ela diz que compete à União manter a prestação do serviço. Também há leis que regulam como deve ser feita essa prestação desse serviço. E essas leis dizem que o serviço postal ele precisa ser prestado aí por meio de empresa pública vinculada ao Ministério das Comunicações, que no caso aí são os Correios, Então, o marco legal, ele vem para mudar as leis, essas leis que determinam que os Correios precisam prestar o serviço postal e dar uma nova interpretação à Constituição, permitindo que empresas privadas, via concessão pública, prestem o serviço desde que atenda a uma série de requisitos e regras, como a universalidade aí na entrega de cartas. No encontro com profissionais do mercado financeiro em São Paulo, Paulo Guedes disse que o presidente Bolsonaro tem cobrado agilidade da equipe econômica nas privatizações. Vamos vender tudo, vende Correios, vende Eletrobras, vamos embora, vamos vender, vamos andar. Falando um pouco sobre essa questão assim legal, Jéssica, vai ser necessária uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para estabelecer esse marco legal aí? A gente sabe que esse tipo de proposta, no caso, uma PEC, demora mais para passar pelo Congresso, A secretária especial aí do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, que gere as concessões e privatizações do governo, a Marta Seller, ela diz que não vai ser necessária aí uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, como defendem alguns especialistas, Segundo a Marta, basta um projeto de lei para dar uma nova interpretação à Constituição. Ela diz, ela explica que realmente a Constituição obriga a União a manter o serviço postal funcionando no país, mas a Constituição não obriga que isso aconteça através de uma estatal. A determinação aí para que o serviço seja feito através de uma estatal, no caso os Correios, está em lei. Então, por isso, aí, segundo o governo, segundo a secretária Marta Seller, basta um projeto de lei para modificar essa previsão de que uma estatal deve prestar o serviço. E o marco regulatório vem aí para dar uma nova interpretação à Constituição, garantindo que empresas privadas possam manter o serviço funcionando
como manda a Carta Magna. E eu, particularmente, sou a favor dessa interpretação de que cabe à União manter, não significa que a União está obrigada a prestar os serviços por meio de um braço estatal. Significa que o serviço postal ele tem que sim ser universalizado, ele tem que sim atender todas as regiões do país, e hoje os Correios atendem mais de 95% da população brasileira. Então, a empresa mais capilarizada, mais presente nos municípios do Brasil hoje, com mais de 95 mil colaboradores, com mais de 11 mil agências pelo país, com 18 bi de faturamento. Então, é uma empresa gigantesca, mas que a gente acredita que, no seu formato público, não consegue se modernizar na velocidade que esse setor demanda, não consegue fazer os investimentos na velocidade que o setor demanda. E qual que é a estratégia do governo ao enviar um projeto de lei e não uma PEC? É o que você comentou, né, Márcio? Tornar a aprovação do marco legal mais fácil. A gente lembra que uma PEC tem uma tramitação longa e precisa da aprovação aí de 3/5 dos parlamentares em 2 turnos de votação na Câmara e no Senado. Então, o governo queria realmente evitar o envio de uma PEC, porque correria e teria o risco, né, de ser derrotado ao propor um marco legal via PEC. Então, a formação aí da secretária Marta Seller é que o governo vai enviar esse marco legal aí do setor postal, que é o primeiro passo para que o governo possa privatizar os Correios. O governo vai enviar isso via projeto de lei. Ela não deu uma data, mas disse que as discussões aí já estão correndo dentro do governo para poder fazer aí essa proposta de marco regulatório, Márcio. Então, a gente acredita na possibilidade de abertura desse mercado para investimentos privados, para concorrência, mas isso passa por um marco legal necessariamente. Nós temos um projeto de lei que está em discussão, agora com a chegada do ministro Fábio Faria, nós estamos negociando e conversando bastante com ele sobre esse tema, esperamos poder encaminhar esse projeto ao Congresso, e avançar com essa discussão que sabemos que é delicada, mas que acho que, se bem regulamentada, afasta muito dos preconceitos em relação à desestatização dos Correios. E o governo fala em data para conseguir finalmente privatizar a empresa, privatizar os Correios, Jéssica? Pois é, apesar da secretária não ter dito e não ter informado quando o governo vai enviar esse marco legal ao Congresso, o governo tem sim uma estimativa de quando quer privatizar os Correios. A previsão é privatizar os Correios até dezembro de 2021, né? A venda da estatal aí foi solicitada como prioridade pelo presidente Jair Bolsonaro, a equipe econômica e ao ministro Fábio Faria aí das Comunicações, já que os Correios aí são uma estatal vinculada ao Ministério das Comunicações. Mas a agenda está avançando, acho que isso que é importante, entender as suas complexidades, entender que cada empresa está tendo um tratamento específico, mas a agenda avança, o ministro Guedes nos cobra muito, e ele tem razão, porque é a agenda de racionalização do tamanho do Estado. E para a gente situar como é que está esse processo aí, os Correios eles já estão dentro do programa de parcerias de investimentos, né? Que é o programa aí que faz os estudos e as avaliações, né, sobre uma possível privatização, para avaliar qual que é o melhor caminho para a estatal, qual que pode ser a melhor modelagem para privatizar uma estatal, né? E esses estudos aí serão feitos por consultorias especializadas que serão contratadas pelo BNDES. A expectativa é que o nome dessas consultorias saia em breve, aí já no começo de agosto. Acho que até o final da semana que vem, no máximo a próxima, a gente já vai ter a seleção desses consultores especializados. Quem conduziu a seleção foi o BNDES, um processo de meses, para trazer bons consultores, para fazer os estudos de viabilidade dessa desestatização. Então, contemplando tanto aspectos de alternativas de desenhos para essa desestatização, quanto aspectos relativos ao patrimônio dessa empresa, a seus passivos, avaliações econômico-financeiras importantes que têm que ser feitas. Então, a gente está avançando com essas duas frentes. Paralelamente aí a esses estudos que já serão contratados, aí o BNDES já tem autorização para contratar esses estudos, paralelamente o governo também deve encaminhar aí o projeto do marco regulatório ao Congresso para quebrar o monopólio aí dos Correios sobre o setor postal. Então, uma vez aprovado esse projeto, aí o governo pode concluir os estudos, definir qual é a melhor modelagem de privatização para os Correios e encaminhar, né, o edital, a proposta ao TCU para aprovação
e tendo o aval do Tribunal de Contas, ele pode, enfim, fazer a privatização dos Correios. O caminho parece longo, mas o governo está bem confiante que vai conseguir fazer tudo isso até 2021. De positivo, tem a indicação aí que o presidente Bolsonaro está realmente disposto a fazer essa privatização, acelerar essa privatização, conseguir fazer tudo isso até 2021, né? Porque essa seria uma das maiores privatizações do governo Bolsonaro, caso ela realmente aconteça, né, Márcio? Como se diz popularmente, tem chão pela frente ainda aí para conseguir privatizar a empresa. Vamos lembrar também que você comentou, né, que o presidente Bolsonaro tem como uma das maiores privatizações, se vier a acontecer, essa dos Correios, né? Lá no começo do governo, inclusive, isso foi o motivo da primeira queda de um presidente dos Correios, né? O então presidente acabou caindo depois que fez discursos aí meio contrários à privatização da empresa. E aí acabou sendo tirado do cargo. Então faz tempo já que essa é uma ideia do governo Bolsonaro, privatizar os Correios. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai demitir o presidente dos Correios, o general Juarez Aparecido de Paula Cunha, por ele ter se comportado como sindicalista. Segundo o presidente, a exoneração deve ser publicada nos próximos dias e se deve à ida do presidente da estatal à Câmara dos Deputados a convite de partidos da oposição. Para Bolsonaro, Juarez se comportou como um sindicalista na ocasião ao posar para fotos com deputados de esquerda e também por ter afirmado que não haveria privatização nos Correios, ao contrário do que pretende o governo. Ô, Jéssica, para a gente fechar, já que a gente está falando aqui de privatização, né, no caso dos Correios, é fato que a questão das privatizações, essa parte aí da política econômica, ainda não avançou tanto no governo Bolsonaro, pelo menos não tanto quanto gostaria o ministro Paulo Guedes. A pandemia vai atrasar mais ainda toda a situação? Como é que está o calendário de privatizações previsto pelo governo, hein, Jéssica? Já atrasou, né, Márcio? O país teve que parar, né, em 2020 agora para poder realmente fazer as ações aí necessárias de combate ao Covid e aos seus efeitos na economia, né? Então realmente já atrasou, mas o próprio governo tem contribuição nisso, porque a gente lembra, né, os ouvintes, Márcio, que desde 2019, né, começo de 2019, o governo não privatizou, né, não vendeu, nem fechou nenhuma estatal como ele prometia, né? Então para 2020, aí, com a pandemia, acabou paralisando o primeiro semestre, a previsão é que agora, no segundo semestre, o governo feche a Ceitec e privatize a Ingea, somente essas duas estatais, né? A Ceitec é aquela produtora de chips aí para identificação e rastreamento aí de produtos, de animais, né? E ela ficou conhecida aí pela produção do chamado chip do boi, né? Uma estatal que tem sede no Rio Grande do Sul, criada no governo Lula. Aprovamos recentemente no Conselho a liquidação da Ceitec, que é aquela empresa de semicondutores no sul do país, uma empresa muito pequena, e uma empresa que persistentemente tem demandado aportes vultosos do governo federal. Para vocês terem uma ideia, é uma empresa que consome, em média, 80 milhões de reais ano do Tesouro Nacional e que produz equipamentos vendidos a 5 milhões de reais anos. Então, consome 80, produz 5. Já a Ingea é uma estatal gestora de ativos. Então, o governo trabalha com a possibilidade de privatizar a Ingea até o fim do ano e fechar a Ceitec, né, liquidar no termo técnico, né? Já para 2021, a promessa é acelerar esse calendário de privatizações e vender uma série de empresas, né, como os Correios, a gente já comentou aqui, a Eletrobras, né, que é a estatal de energia elétrica, a Serpro e a Dataprev, né, que são as estatais de TI do governo, também muito importantes, a Telebrás, que é a estatal de telecomunicações, entre outras empresas, né. E aí, no caso dos Correios da Eletrobras, né, essas seriam as duas grandes privatizações do governo Bolsonaro, caso elas realmente ocorram, né. Tanto que os Correios e a Eletrobras são consideradas joias da coroa, ou seja, né, as maiores e mais atrativas estatais do governo federal. O presidente da Câmara defendeu que a Eletrobras seja vendida rapidamente. É importante mostrar que os recursos necessários para o sistema Eletrobras está sendo retirado dos investimentos em educação, dos investimentos em saúde, dos investimentos em infraestrutura. No caso da Eletrobras, o governo está mais otimista ainda. O governo espera que o Congresso aprove neste ano, né, o projeto que autoriza a venda da estatal. Esse projeto já foi enviado em novembro de 2019 à Câmara e o governo agora espera que com
com o Congresso voltando às suas atividades normais, aprove aí esse projeto que autoriza a venda da estatal. E o governo quer fazer a capitalização aí da Eletrobras até março do ano que vem, seria a primeira grande privatização do governo Bolsonaro, encerrando em 2021 aí com os Correios, né? E por que o governo quer concentrar, né, esse calendário de privatizações em 2021? As pessoas podem estar perguntando. A gente lembra, né, Márcio, que primeiro porque o governo prometeu e até agora não fez nada. Teve um pouco da culpa da pandemia, mas teve também a própria demora, porque em 2019 o governo não conseguiu privatizar nem fechar nenhuma empresa, tanto por divergências internas, questões políticas, quanto também pelos próprios entraves, né? A gente lembra que para privatizar uma empresa não é de uma hora para outra, isso exige muitos estudos, exige aprovação do Congresso em alguns casos e aval do TCU, então é um processo realmente que demora meses. E segundo, porque 2020 é um ano de eleições, então dificilmente alguma venda seria feita, né? Já que a privatização não é um tema aí de consenso e há muita resistência dos servidores públicos. Então, a expectativa do governo, Márcia, é que quase todas as privatizações fiquem para o ano que vem. Nesse ano, fechar a CETEC e privatizar a Ingea, que é uma gestora de ativos, e aí fazer a grande parte das privatizações no ano que vem, principalmente dos Correios e da Eletrobras. A gente vai seguir acompanhando nessa promessa, mais uma promessa aí do governo, aqui no podcast 15 Minutos e na Gazeta do Povo, Márcio. Com certeza vamos acompanhar esse calendário aí. Jéssica Santana, direto de Brasília, obrigado por participar mais uma vez aqui do 15 Minutos. Até a próxima. Obrigada, Márcio. Até a próxima. Terminando aqui mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com a Jéssica Santana, você ouviu trechos de reportagens que foram veiculadas pelo SBT, pela TV Bandeirantes e também pela Record News. E ainda ouviu trechos de uma live que foi transmitida pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, da qual participou a Marta Cellier, que é a secretária especial do PPI, o Programa de Parcerias de Investimento do Governo Federal. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e também da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!